Bem-vindos a mais uma conferência do ciclo Grandes Obras da Literatura Universal, promovido pela Cátedra Cascais Interartes, que, como sabem, todos aqueles que têm vindo a acompanhar estas sessões, é uma instituição que existe sob os auspícios da Fundação Dom Luís I e é uma unidade de investigação da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Hoje iremos abordar uma obra particularmente fascinante a nível do universo autobiográfico, a autobiografia de Henry Adams, escrita pelo próprio Henry Adams. Todos aqueles que já entraram numa livraria nos Estados Unidos sabem que há uma secção impressionante dedicada às autobiografias. É de facto um género literário que tem um impacto muito grande nos Estados Unidos desde os tempos da sua própria fundação, com a famosa autobiografia de Benjamin Franklin. Esta autobiografia é de facto uma das grandes obras a nível do género. É um texto fascinante por parte de um autor que faz parte de aquilo que nós poderíamos chamar uma aristocracia política norte-americana, porque, enfim, devido à sua filiação familiar, tendo como antepassados o segundo presidente dos Estados Unidos, não só John Adams, mas John Quincy Adams. Ele é também um historiador, é um intelectual e é alguém que, à semelhança do que acontece muito na América durante o século XIX e a segunda metade do século XIX, princípio do século XX, alguém que sente um grande fascínio pela Europa, que vai à Europa e que vai registar esses contactos com o velho mundo de uma forma imersiva e ao mesmo tempo também com aquele olhar de onde um certo deslumbramento e uma certa nostalgia se vão confundindo. É de facto uma obra absolutamente fascinante que quem nunca a leu eu aconselho vivamente. Para nos falar dela, temos a pessoa certa para o nosso colega, professor Edgar Medeiros Silva, que é professor do Instituto de Ciências Sociais e Políticos da Universidade de Lisboa e é investigador do Centro de Estudos Anglísticos desta mesma universidade. Ele tem dedicado muito da sua investigação, do núcleo central da sua investigação a esta autobiografia, a esta figura, e obviamente, e também a uma outra dimensão que frequentemente não é abordada com a devida atenção e com o devido cuidado e com o devido rigor, que tem a ver de facto com o pensamento político norte-americano e a maneira como esse pensamento político se cruza com outras dimensões, nomeadamente com a filosofia. Eu não me vou alongar muito mais, eu quero agradecer ao meu colega a disponibilidade que ele manifestou para, quando convidámos para ele assumir esta, esta conferência e eu vou passar-lhe a palavra, caro amigo, muito obrigado uma vez mais, a palavra é Obrigado, sua. obrigado. Obrigado. Gostaria de começar por agradecer o convite, enfim, à Fundação do Luís I, à Cátedra de Cascais, Interartes claro, na pessoa do professor Mário Avelar, que me fez o convite, e começar desde já por pedir desculpa, porque de facto não consigo compartilhar o meu PowerPoint, que é uma coisa muito desagradável. Há uns tempos atrás o meu computador foi de facto, enfim, revisto, e não sei, nessa altura se calhar alguma coisa aconteceu, de facto não consigo. As minhas desculpas a todos, vamos ver se isto enfim, funciona da mesma forma. De qualquer forma, a estrutura da minha apresentação é a seguinte: tenho uma parte introdutória, com alguns detalhes da publicação da obra e sobre a recepção crítica. Depois tenho 4 partes: uma sobre a autobiografia na terceira pessoa, outra sobre a importância de ser um Adams, outra sobre o mundo da política e uma final secção que intitulei Caos, Desordem e Entropia. E depois, finalmente, umas observações finais. Bom, de uma forma muito simples, gostaria de dizer começar por dizer que neste texto autobiográfico, The Education of Henry Adams, publicado em 1918, que é um clássico da literatura americana, algo esquecido nos dias de hoje. Este indivíduo, nascido em 1838 e falecido em 1918,
membro da aristocracia política e endinheirada da Nova Inglaterra, oferece-nos uma narrativa na terceira pessoa sobre si próprio, sobre o seu país, que cobre, em termos gerais, a segunda metade do século XIX. Sob a roupagem de uma educação falhada, em que o que é teor histórico e político assume particular relevância, Adams revela na sua autobiografia os seus compromissos ideológicos, muitos dos quais herdados dos seus antepassados, a saber, uma defesa intransigente dos princípios do federalismo, um forte sentido de dedicação à coisa pública, uma preocupação constante com o futuro dos Estados Unidos no conceito das nações. Com acesso privilegiado aos corredores do poder em Washington, ao longo de toda a sua vida, Adams foi um observador atento a tudo o que de mais importante esquece acontecer na América post-bellum. O seu texto é exemplar na medida em que revela, segundo Jeremy Popkin, o poder da testemunha autobiográfica que as narrativas pessoais de historiadores encerram. É sobre a sua narrativa pessoal na terceira pessoa do singular que vos desejo falar hoje. Em primeiro lugar, alguns aspectos sobre a questão da publicação. Adams terminou de escrever a sua Education em 1906, tendo feito uma edição privada de 100 cópias no final desse mesmo ano. Fez circular os volumes entre as pessoas referidas na obra, de forma a que pudessem comentar, corrigir, solicitar alterações sobre o que nela se dizia acerca dos próprios. Apenas 3 cópias foram devolvidas com comentários, duas das quais com algum interesse. Uma de William James, irmão de Henry James, criticando o excesso da palavra educação e dizendo que o livro era uma amálgama de fatos reais, fatos pessoais, filosofia e ironia. A outra de Charles W. Eliot, o presidente de Harvard, que havia convidado Adams para lecionar história na década de 1970 e que se mostrou desagradado com as críticas ao ensino administrado, embora ele próprio não fosse criticado. Com vista à publicação da obra, Adams fez correções em 3 volumes dessa edição privada em 1908, num volume que depois abandonou. Na mesma altura, num volume que emprestou William Roscoe Thayer, conhecido historiador e autor, e em 1912, após o infarto que sofreu, no outro volume ainda, visto que Thayer não devolveu o que Adams lhe havia emprestado. É este último volume, junto a um índice que estava em falta. A primeira edição comercial da autobiografia saiu ainda no ano em que Adams faleceu, isto é, em setembro de 1918, 5 meses após a sua morte, portanto. Henry Cabot Lodge, o antigo aluno, senador por Massachusetts, presidente da Massachusetts Historical Society, foi o editor escolhido pelo autor, o qual incorporou nessa primeira edição as coleções feitas por Adams nos volumes das edições privadas acima referidas, incluindo o índice que Adams havia preparado, e acrescentou a palavra autobiografia, que não existia, não fazia parte da edição privada. Cabot Lodge, com a ajuda de Worthington John C. Ford, um historiador e editor das obras dos Founding Fathers, que também foi chefe da divisão de manuscritos da Biblioteca do Congresso, e Ferris Greenslet, editor da Often Mifflin Company de Boston, prepararam o volume para publicação com os direitos de autor detidos pela Massachusetts Historical Society. The Education tornou-se de imediato um best-seller, com mais de 12 mil cópias vendidas nos primeiros 6 meses após a sua publicação, tendo sido atribuído a Adams o prémio Pulitzer, postumamente, em 1919, para a melhor autobiografia escrita por um americano em língua inglesa. Em 1999, a Modern Library incluiu The Education no seu catálogo de clássicos da literatura americana, como o melhor livro de não-ficção escrito em língua inglesa no século XX. Desde aí, inúmeras edições têm sido feitas, sendo realçada The Library of America, de 1983, editada pelo estudioso mais conhecido Adams, Ernest Samuels, e a sua mulher, Jane Ann Samuels, que fixaram o texto e a que faz parte da outra edição da coleção da Penguin Classics, de 1995, com abundantes notas e extenso aparato crítico de Gene Goodall, da Universidade de Cambridge. Esta última tem por base a edição original de 1918, inclui as correções do próprio Adams, feitas nos 2 volumes da edição privada aqui acima referi, assim como as correções feitas na versão publicada por Ernest and Jane Samuels em 1973 e que esteve na base da edição da Library of America que referi há pouco, 1993. O volume de edição da Penguin incluiu o prefácio de edição privada do autor, 16 de fevereiro de 1907, bem como o prefácio do editor de setembro de 1918, preparado por Adams para Cabot Lodge
e foi a edição que utilizei na preparação desta apresentação, sobre os quais falei um pouco mais abaixo. Bom, imagens, claro, como podem entender todas estas edições, está tudo aqui, enfim, no mundo, enfim, dos computadores, das memórias de computadores. Recepção crítica. A publicação de Education passou praticamente despercebida deste lado do Atlântico e o interesse do livro perdeu-se entre as duas guerras mundiais. São muito recentes as traduções feitas na Europa. A tradução para castelhano é de 2001 e para francês 2007. Em português não existe nenhuma tradução, nem em língua alemã, menos não consegui localizar nenhuma. Nos Estados Unidos não foi o caso. As primeiras recensões críticas feitas acerca de Education foram fundamentais para a inclusão do nome de Adams no cânone literário americano. A primeira destas, pela mão de T.S. Eliot, um ano após a sua morte, e no mesmo ano que recebeu, portanto, o livro recebeu o Pulitzer Prize, esta recensão foi feita para a revista Athenaeum, de 23 de maio, na edição de 23 de maio de 1919, em que este escreve que Adams foi um observador atento à América e que a sua autobiografia deve ser considerada como uma fonte importante de informação e comentário uh, uh, acerca da sociedade e cultura deste país desde a Guerra Civil, da Guerra Civil Indiana. A segunda foi feita por Carl Becker, para a American Historical Review, também no ano seguinte à sua publicação, na qual este historiador, muito, muito famoso, questionando-se se Education deve ser considerada uma autobiografia, afirma que Adams era de fato alguém interessado na filosofia da história e com compromissos políticos próprios. Becker é um daqueles progressive historians, portanto não está na linha, enfim, da história romântica que Adams escreveu. É já da década de 30 uma outra referência importante à autobiografia, no estudo que Ezra Pound fez sobre a correspondência entre Thomas Jefferson e John Adams, publicado em 1987, portanto, bisavô de Henry, no qual afirma que Henry Adams foi um dos últimos exemplos da tradição intelectual da Nova Inglaterra, a parte de Henry James, todos eles exemplos de americanos com forte ligação intelectual e civilizacional à Europa. Quanto à estrutura da própria autobiografia, Adams estruturou o texto cronologicamente a 35 capítulos. Infelizmente não podemos ver o índice. O título de cada um destes apontando para um momento, enfim, central e crucial na vida do protagonista. Mas agrupando-os tematicamente, e acho que vamos conseguir entender aqui, agrupando-os tematicamente, diria que os capítulos 1 a 6 referem-se aos espaços geográficos fundamentais na educação de Adams. Quincy, Boston, Washington, Harvard College, Berlim, Rome, cobrindo o período entre 1838 e 1807. Estamos perante tudo aquilo que contribuiu para a formação inicial do protagonista, Quincy, associado ao papel dos Adamses na fundação da República, nos primórdios da nacionalidade, e Boston ligado aos Smiths e aos Brooks e ao poder do dinheiro. Sobressai aqui a descrição da primeira viagem à capital com o pai, quando tinha 12 anos, a plantação de George Washington, na Virgínia, e o confronto com a existência da escravatura, já para não falar na questão da desilusão sentida pelo fato de ser herói Washington ter sido conivente com o crime. E inclui também a sua Grand Tour pelo mundo clássico, após a conclusão dos seus estudos em Harvard. Os capítulos entre 7 e 15, que cobre o período de 1860 a 1868, portanto, refere-se à sua experiência enquanto secretário privado do pai, embaixador dos Estados Unidos no Reino Unido, durante os anos da Guerra Civil. É um período de particular importância em termos de amadurecimento pessoal, conhecimento, entendimento do mundo da diplomacia, das relações entre as pessoas e entre os Estados, em que a moralidade e a ética estão frequentemente ausentes. Os títulos desses capítulos são traição, diplomacia, amigos ou inimigos, moralidade pública, a batalha dos seres, excentricidade, a perfeição da natureza humana, diletantismo, darwinismo. Os capítulos 16 a 20 cobrem o período entre 1868 e 1871, refere-se aos anos em que Adams tenta iniciar uma carreira profissional. Logo após o seu retorno aos Estados Unidos, primeiro na imprensa, enquanto autor de ensaios sobre política e economia internacional, o objetivo de criar um nome, uma reputação para si próprio, e depois no ensino, como professor de História em Harvard, uma função que acumulou como editor da prestigiada North American Review. Foram anos que Adams considera terem sido pouco recompensadores profissionalmente, ou nunca ter sido chamado a ocupar um lugar no poder da estrutura do Estado. São os capítulos intitulados A Imprensa, o Presidente Grant, Voo Livre, Caos, Falhanço, etc. Seguidamente temos uma interrupção de 20 anos na autobiografia,
o grande vazio temporal no centro da obra, após o qual o tom da narrativa torna-se diferente, mais desordenado, mais confuso, algo obscuro, fortemente especulativo, surgindo ao leitor que o facto de que a educação terminar em 1871 e que de hora em diante, ou seja, a partir de 1892, o tema principal da autobiografia, de facto, passa a ser o caos, tanto pessoal como político. É interessante, por exemplo, o facto que esta associação com o caos político, porque ele refere conflitos como a guerra entre a Rússia e o Japão, a rebelião dos Boxers na China, o conflito nas Filipinas, entre os Estados Unidos e os guerrilheiros de Aguinaldo, etc, etc. Porém, estes 20 anos que Adams omite totalmente correspondem ao período mais importante e profícuo da sua vida, tanto do ponto de vista de realização pessoal, casamento, o seu círculo literário em Washington, os Five of Hearts, como de escrita, durante o qual publica duas biografias políticas, The Life of Albert Gallatin, 1879, e John Randolph, 1882, dois romances, Democracy, 1880, e Esther, 1884, e o seu magnus opus, que é a história of the United States during the administrations of Thomas Jefferson and James Madison. 9 volumes, entre 1889 e 1891. São os anos que, de facto, se referem ao abandono do ensino para se dedicar à escrita e à divisão da vida em duas metades, antes e depois do suicídio da mulher. Os capítulos 21 entre 21 e 26 cobre o período 1892 a 1901, corresponde à última década do século XIX, em que Adams como que reordena mentalmente a sua vida, passado e presente. Terá sido, dessa altura, a decisão de escrever The Education. Viaja extensamente pelas ilhas do Pacífico, uma espécie de reencontro consigo próprio após o desaparecimento da mulher, retoma novas causas políticas, como a independência de Cuba, reflete sobre geopolítica, sobre o papel dos Estados Unidos no mundo como potência imperial, intensifica a sua amizade com John Hay, secretário de Estado de William McKinley, e após o assassinato de Theodore Roosevelt. Os títulos dos capítulos refletem exatamente esse estado de espírito. 20 anos depois, Chicago, Silêncio, Verão Indiano, O Dínamo e a Virgem, Crepúsculo. E, finalmente, os últimos capítulos, os capítulos 27 a 35, entre 1901 e 1905, caracterizam-se por uma grande dose de pessimismo, incidem sobre o caos e a desordem do mundo moderno, sobre a dificuldade em reformular leis científicas capazes de explicar a evolução das sociedades e da própria história, em que Adams especula e questiona a própria possibilidade de conhecimento. Teufelsdrock, o cume do conhecimento, o abismo da ignorância, a força da inércia, a gramática da ciência, nova força, uma teoria dinâmica da história, uma lei de aceleração, agora age, são os títulos dos capítulos. É uma visão do mundo que Adams sintetiza na frase: o caos era a lei da natureza, a ordem era o sonho do homem. Bom, esta seria a minha parte primeira. A segunda secção aqui que tem a ver de facto com a questão da autobiografia na terceira pessoa. E aqui gostaria de falar um pouco sobre essa questão porque é fundamental. A tradição de escrita autobiográfica no mundo ocidental é longa, desde logo Santo Agostinho, Machiavelli, Montaigne, Voltaire, Gibbon, Carlyle, só para referir os nomes mais óbvios. Mas ao lermos a carta enviada por Adams a Cabot Lodge, que acompanha a versão corrigida de Education para publicação, datada de 1 de março de 1916, torna-se claro imediatamente que Adams deseja controlar a sua narrativa pessoal. Agora permitam-me, mas vou ler em inglês. E ele diz o seguinte: I send you herewith a sealed packet containing a copy of my Education, corrected and prepared for publication. Should the question arise at any future time, I wish that you, on behalf of the Historical Society, would take charge of the matter and see that the volume is printed as I leave it. With this view, I have written a so-called editor's preface, which you have read and which I have taken the liberty, subject to your assent, to stamp with your initials. Also, may I be that you will bar the introduction of all illustrations of any sort. You know I do not consider illustrations as my work or having part in any correct rendering of my ideas. Least of all portraits. I've always followed the rule of making the reader think only of the text, and I do not want to abandon it here. Daí resulta, como acima referi, que Adams tem incluído dois prefácios em The Education. O prefácio do editor, este datado de
de 1918, escrito por Adams, com a assinatura de Cabot Lodge, em que ele explica que The Education, na verdade, é a continuação do seu Mont Saint-Michel and Chartres, que é um outro volume que ele escreveu antes. Ele diz que são companion pieces, que devem ser lidos em conjunto. Mont Saint-Michel, que saiu em 1912, ele diz que é um estudo sobre a unicidade do século XIII, e o segundo, um estudo, isto é, a educação, um estudo sobre a multiplicidade do século XX. E nas suas palavras, ele, portanto, estas são as suas palavras, portanto, é o que ele de facto escreve no prefácio do editor. Resumidamente, podemos dizer que o Mont Saint-Michel and Chartres é uma reflexão sobre a história, filosofia, natureza e arquitetura medievais, centrada na veneração da Virgem enquanto força e energia expressa na construção das grandes catedrais medievais. The Education, por outro lado, tem a ver com a complexidade do mundo contemporâneo, como disse, associado ao processo de formação e aprendizagem do indivíduo, que dá pelo nome de Henry Brooks Adams. Tal como as catedrais simbolizam a força e energia do mundo medieval dos séculos XII e XIII, o dínamo representa a força e energia associadas ao progresso tecnológico e científico do final do século XIX, início do século XX. A seguir temos, portanto, o prefácio do editor, que é anterior, que é datado de 1907, portanto já fazia parte ele depois, portanto, fazia parte da edição privada, e que circulou com essa edição. Neste, Adams menciona dois nomes como modelos de escrita autobiográfica. São eles Rousseau e as suas confissões e Franklin com a sua autobiografia. Um europeu e um americano. Adams refere neste prefácio, os prefácios são muito importantes, por isso estou, enfim, a alargar-me um pouco sobre eles, para dizer algo sobre a educação, para afirmar que tanto um como o outro, lamentavelmente, não nos dizem, portanto, Franklin e Rousseau, não nos dizem qual o tipo de educação mais útil, a mais útil. Se a de que advém do saber erudito e formal, ou se aquela que resulta do conhecimento prático e aplicado, caso, por exemplo, de Franklin. O seu livro, ele diz isto, irá discutir precisamente que tipo de educação é mais útil, e subentende-se que nenhuma prepara o indivíduo para as forças dinâmicas do século XX. Com base numa ideia que podemos encontrar no ensaio de Thomas Carlyle, Sartor Restarters, de 1936, em que metaforicamente a figura do manequim corresponde à pessoa, ao indivíduo, e as roupas que vão sendo colocadas sobre este ao longo da vida, a sua educação ou aprendizagem, Adams clarifica para o leitor que, no seu texto, o objeto de estudo é a roupagem, não o indivíduo. Não, ou seja, a sua narrativa pessoal tem a ver com o processo pelo qual o indivíduo vai adquirindo educação ao longo da vida e que podemos entender como conhecimento, saber e experiência, e não a pessoa propriamente dita. Adams é de opinião, tal como Rousseau, que os egos devam ser apagados. Não devem existir em obras que incidem sobre a vida de alguém. Pode então The Education ser considerada escrita autobiográfica, atendendo a que o seu autor optou pela terceira pessoa singular? A questão tem sido amplamente discutida, na medida em que a escrita autobiográfica é normalmente associada a uma narrativa na primeira pessoa, enquanto que as narrativas na terceira pessoa são mais comuns em biografias, nos quais há um elemento externo à própria história que narra ou conta, que a narra ou conta. Como já foi observado, porém, a palavra distância é fundamental para percebermos quem foi Adams, pois este cultivou-a como ninguém. No parágrafo que abre o capítulo Quincy, encontramos esta distância articulada pela primeira vez sob a forma verbal de terceira pessoa singular. E ele diz, under the shadow of Boston State House, turning its back on the house of John Hancock, the little passage called Hancock Avenue runs or ran from Beacon Street, skirting the State House grounds to Mount Vernon Street, on the summit of Beacon Hill. And there, in the third house below Mount Vernon Place, on February the 16th, 1838, a child was born and christened later by his uncle, the minister of the First Church, after the tenets of Boston Unitarianism, as Henry Brooks Adams. Assim, a utilização que o autor faz da terceira pessoa cria uma distância artificial entre Adams, enquanto sujeito histórico, o indivíduo que viveu entre 1938 e 1918, e Adams como personagem, ou seja, enquanto protagonista de Education. Tem a ver, na minha opinião, com as preocupações académicas de Adams enquanto historiador que foi, com a questão da objetividade e do rigor que devem estar subjacentes à escrita das narrativas históricas. Adams deseja que o seu texto seja a história de uma educação e que o eu histórico, a pessoa que viveu entre 1928 e 1918, não seja o elemento central da narrativa.
Atrever-me a dizer que em Education, Adams escreve como se fosse o historiador de si próprio, o biógrafo de si próprio, do seu percurso de vida, do seu pensamento, dos acontecimentos que narra. A narrativa na terceira pessoa faz com que o leitor não se identifique nem com o narrador, nem com a personagem, criando assim distanciamento no tempo e no espaço perante os fatos narrados, tal qual um texto historiográfico. O mesmo se aplica quanto às inquietações que manifesta acerca da sua memória, do seu nome, do desejo de anonimato, de ocultação do eu, da sua identidade, apesar do tom confessional do texto. Basta lembrar-nos que a maioria dos ensaios que publicou no North American Review não os assinou e que os dois romances que escreveu na década de 1980, um foi publicado anonimamente e o outro sob um pseudónimo. Agrada-me a formulação de Gene Goodall, que preparou a edição para a Penguin, quando afirma que The Education é uma autobiografia compósita, apontando para um conteúdo híbrido do texto, com elementos que são indiscutivelmente autobiográficos, relativos a um sujeito histórico, mas que se conjugam com outro estilo biográfico. Também eles comprovadamente sujeitos históricos. É Washington, é Jefferson, é John Adams, é Palmerston, é Russell, é Clarence King, é John Hay, etc, etc, etc. Theodore Roosevelt, que participam ou participaram nos acontecimentos históricos reais. Com duas exceções apenas, pois tudo o que é do foro pessoal ou familiar é omitido. As duas exceções são a morte da irmã Luísa, em Itália, em 1970, e a da mulher, em 1985, sendo a última referência feita de forma mesmo tangencial. Ele diz apenas que a vida ficou dividida em duas partes, e não acrescenta mais nada. Fica claro que Adams separa o que considera fazer parte da esfera pública, que é matéria para a sua narrativa pessoal na terceira pessoa, daquilo que tem a ver com a esfera privada, que é deliberadamente deixada fora do texto. Esta não é a ocasião, talvez, apropriada para discutir o assunto, nem gostaria de me juntar ao debate por não dominar suficientemente bem a matéria, mas existe quem questione, como sabemos, a noção de escrita autobiográfica, argumentando que é difícil delimitar a fronteira entre ficção e autobiografia. A meu ver, porém, caracterizar o género autobiográfico como ficção, como faz Hayden White, ou a desfiguração, como faz Paul de Man, implica, de certa maneira, rejeitar a intenção do autor, já para não falar da questão da ideia de autenticidade. Inclino mais para a ideia de que o género autobiográfico é um tipo de narrativa que é semelhante às do tipo histórico, na medida em que se pressupõe que o que é contado é verídico, factual, autêntico. Como toda autobiografia, naturalmente, a Education é um texto seletivo, parcial, subjetivo. Mas parece-me incontestável a afirmação de que a ficção pode ou não ser historicamente verificada, ao passo que na autobiografia deverá ser sempre possível fazer isso. Passando aqui à questão da importância de, enfim, ter o nome de se chamar Adams. Ilustrando a ligação entre o indivíduo e as suas circunstâncias históricas, Adams inicia a sua narrativa pessoal com uma confissão. Had he been born in Jerusalem under the shadow of the temple and circumcised in the synagogue by his uncle, the high priest, under the name of Israel Cohen, he would scarcely have been more distinctly branded and not much more heavily handicapped in the races of the coming century, in running for such stakes as the century was to offer. Ou seja, nasceu com tudo a seu favor, contudo as circunstâncias históricas e políticas do país alteraram-se desde esse momento inicial. Como membro da quarta geração de uma das famílias mais antigas da Nova Inglaterra, ter-se-á dizer que Adams carregou sobre os ombros o peso do seu nome de família. Os Adams constituíam uma dinastia política, a primeira que os Estados Unidos tiveram, que vinha dos tempos da pré-revolução, em que os nomes de Samuel Adams, John Quincy Adams sobressaem, famosos antepassados que contribuíram para o estabelecimento e consolidação dos Estados Unidos da América enquanto Estado livre e independente. O mundo da política fez sempre parte da vida de Henry. De tal forma que podemos afirmar que a história desta família do Massachusetts se confunde e quase que sobrepõe com a própria história do país. O que vale dizer que a história da família Adams era em certa medida a história da América. Em português isto não fica bem claro, mas aqui a ideia é a questão da story versus history. E, portanto, é esta sobreposição que eu gostaria de realçar. Como escreveu Brooks Simpson, um dos seus mais importantes estudiosos, e cito, para compreendermos Henry Adams, acima de tudo temos de entender o que significava ou significa ser um Adams. Nesta passagem da sua autobiografia, podemos perceber como ele via este papel, ou a participação dos seus antepassados na causa da independência do país. He had been taught from childhood, even in England, that his forebears and their associates in 1776 had settled, once for all, the liberties of the British free colonies.
and he very strongly objected to being thrown on the defensive again and forced to sit down 150 years after John Adams had begun the task to prove by appeal, law, and fact that George Washington was not a felon, whatever might be the case with George III. Bom, e quem foram os famosos antepassados a quem Adams se refere na sua narrativa pessoal? Temos Samuel Adams, um primo afastado, que esteve por detrás do chamado Boston Tea Party, durante a qual vários carregamentos já foram despejados pelos rebeldes independentistas no Porto de Boston. John Adams, o seu bisavô, segundo presidente dos Estados Unidos, também é um herói da Revolução Americana, descrito por Thomas Jefferson como o nosso colosso. John Quincy Adams, secretário de Estado sob James Monroe, sexto presidente do país, apelidado de o velho eloquente, pelos membros da Câmara dos Representantes. Charles Francis Adams, o pai, um diplomata competente que conseguiu que o governo inglês não reconhecesse a Confederação Solista quando da Guerra Civil, foi embaixador dos Estados Unidos na corte de St. James, e a venerável Abigail, que é como Adams se refere à sua bisavó nas páginas de Education, uma mulher que ocupa um lugar importante na história da jovem nação. Casada com John Adams, Abigail foi conselheira do marido em matérias importantes, e são delas famosas palavras escritas em carta enviada ao esposo durante o Segundo Congresso Continental, do qual sairia a Declaração de Independência, a propósito das leis da futura nação e do modo como se deveriam aplicar às mulheres. Vale a pena citá-la, e na ortografia original, infelizmente não podemos ver, e são umas palavras, enfim, maravilhosas. E ela diz o seguinte: I long to hear that you have declared an independency. And by the way, in the new code of laws, which I suppose it would be necessary for you to make, I desire you would remember the ladies and be more generous and favorable to them than your ancestors. Do not put such unlimited power into the hands of the husbands. Remember, all men would be tyrants if they could. If particular care and attention is not paid to the ladies, we are determined to foment a rebellion and will not hold ourselves bound by any laws in which we have no voice or representation. Isto é, utilizando a linguagem toda da própria declaração de independência. Pronto. Enfim, é uma parte, um pouco à parte, mas de facto acho parecida. Indubitavelmente, Adams herdou dos seus antepassados uma espécie de responsabilidade para com a nação e para com o seu futuro. No primeiro parágrafo do capítulo Verão Indiano, clarifica para o leitor essa responsabilidade que sentia para com o passado do país por via da herança familiar. Ele diz o seguinte: He thought himself perhaps the only person living who could get full enjoyment of the drama. He carried every scene of it in a century and a half since the Stamp Act, quite alive in his mind. All the interminable disputes of his disputatious ancestors as far back as 1750, as well as his own insignificance in the Civil War, every step of which had the object of bringing England into an American system. Isto é, sistema de comércio livre, enfim, no Atlântico, entre os Estados Unidos e a Inglaterra. Bom, na minha secção aqui, passando aqui à minha secção que tem a ver com muita política, eu diria que, tal como os seus antepassados, Adams era um federalista convicto. Opõe-se à ideia de que o poder dos Estados se sobrepõe ao do governo central. Possuía, igualmente, uma concepção elitista da política, em que a virtude e a deferência ainda eram algo a ter em conta no domínio das relações sociais, resquícios de um republicanismo clássico, serúdio. Por estas razões, aquela ideia dos aristói, da Grécia clássica, né? Os bons homens, aqueles que deviam conduzir os destinos da nação. Por estas razões, alguns académicos o designam como o último dos republicanos cívicos. Republicanos aqui não tem nada a ver com o Partido Republicano, por favor. Aqueles que acreditavam que a América havia sido destruída pelos excessos do liberalismo a partir do momento em que o individualismo e a procura dos bens materiais passou a ocupar um lugar central na vida das pessoas. The Education evidencia bem esta razão, esta tensão, entre comércio e virtude, entre individualismo e bem comum. Definitivamente, a educação à moda do século XVIII, que Adams recebera no ambiente familiar, deixou impreparado para o ethos capitalista que os seus concidadãos rapidamente abraçaram após a Guerra Civil e com os quais se recusou a identificar, preferindo manter-se fiel a formas de comportamento e valores que se haviam tornado obsoletos no período pós-Guerra Civil. Adams é, portanto, alguém que tem dificuldade em conciliar os seus ideais de cidadania com a realidade do capitalismo industrial e financeiro,
que predominou na América, na chamada Gilded Age, em que interesses privados se puseram aos públicos. Nesta passagem de Education, por exemplo, critica a população americana pela perda desses ideais, pelo desaparecimento do seu sentido de missão enquanto indivíduos e enquanto cidadãos. E cito: Indeed, the American people had no idea at all. They were wandering in a wilderness much more sandy than the Hebrews had ever trodden about Sinai. They had neither serpents nor golden calves to worship. They had lost their sense of worship. For the idea that they worshiped money seemed a delusion. Worship of money was an old world trait, a healthy appetite akin to worship of the gods, or to worship of power in any concrete form. Como alguém com posse e sem preocupações financeiras, claro, era fácil, relativamente fácil para Adams, denegrir aqueles que aparentemente se deixavam dominar pelo seu espírito aquisitivo. Adams diz-se próprio na autobiografia como o moralista de Boston. A sua atitude irredutível vis-à-vis a prática ou ethos capitalista sugere-nos que nunca deixou de acreditar que a riqueza corrompe quem é virtuoso e que uma ética empresarial assente na sua acumulação tem um impacto negativo na vida política, contaminando a nação no seu todo, o the body politic. Adams sugere que em The Education que as elites políticas do país não estiveram à altura das suas responsabilidades no período pós-reconstrução, em que a corrupção, o partidarismo e a especulação económica dominaram. Nesta citação, em que ele resume toda a sua vida, é notório o desagrado sentido por ele no que diz respeito à sociedade capitalista, pese embora o seu estatuto privilegiado no seio das elites políticas e financeiras do país. E ele diz o seguinte: He had stood up for his 18th century, his consolidation of 1789, his George Washington, his Harvard College, his Quincy, and his Plymouth Pilgrims, as long as anyone would stand with him. He had said it was hopeless 20 years before, but he had kept on in the same old attitude, by habit and taste, until he had found himself altogether alone. He had hugged his antiquated dislike of bankers and capitalistic society, until he had become little better than a crank. O presidente Ulysses Grant e a sua administração são particularmente visados em The Education como antítese do que significa, ou do que significa ter sentido de Estado, ou statesmanship. No capítulo 17º, por exemplo, o herói da Guerra Civil é comparado a uma criatura pré-histórica, um peixe extinto, um terebratula, alguém desprovido das capacidades necessárias para governar milhões de cidadãos. Na sua opinião, indivíduos como Grant, do tipo não intelectual, há muito que deviam estar instituídos. E eu não resisto a ler esta pequena passagem, em que ele diz que what worried Adams was not a commonplace, it was as usual is on education. Grant fretted and irritated him like the terebratula, as a defiance of first principles. He had no right to exist. He should have been extinct ages ago. The idea that as society grew older, it grew one-sided, upset evolution, and made of education fraud. That 2,000 years after Alexander the Great and Julius Caesar, a man like, diz Grant, mas apetecia-me dizer aqui, a man like Trump should be called and should actually truly be the highest product of the most advanced evolution, made evolution ludicrous. Eu acho que é, enfim, a lapidar esta frase. O seu apontamento em relação ao mundo da política é imediato, quando Grant, a seguir às eleições de 1968, anuncia os nomes dos membros do seu Conselho de Estado, do seu cabinet, e Adams se apercebe que não havia lugar para ele na nova administração. Nenhum presidente o haveria de chamar para ocupar um lugar na administração do Estado. Esta é uma questão com a qual terá dificuldade em lidar ao longo da sua vida. Como admite no seu texto pessoal, pois deixava em aberto uma incómoda dúvida quanto à sua moralidade ou às suas capacidades. O assunto é espinhoso para ele, tendo em conta que os seus dois amigos mais próximos, John Hay e Clarence King, deveriam ocupar cargos públicos de relevância. Hay como secretário de Estado na administração de Rutherford Hayes e mais tarde como secretário de Estado nos governos de McKinley e Theodore Roosevelt, e King como primeiro diretor da United States Geological Survey, quando a sua criação em 1982. Em 1992. Aliás, em Education, Adams faz alusão em cada uma das duas metades da sua vida a dois grandes triunfos diplomáticos, que concernem duas pessoas importantes na sua vida. O primeiro tem a ver com o sucesso do pai, como já disse,
o diplomata americano que evitou que o governo britânico apoiasse a Confederação Sulista. E o segundo tem a ver com os acordos diplomáticos alcançados pelo atrás referido Hay na década de 1990, nomeadamente a Open Policy para a China. Adams passou a década de 1970 e de 1980 ativamente envolvido em movimentos em prol da reforma do sistema político, do nacionalismo público, da moeda, em particular do padrão Moore, do comércio livre, entre outras questões. Convencido de que os princípios políticos do país e dos pais fundadores estavam em risco perante um nível geral de degradação do sistema desde o final da Guerra Civil. Imbuído de uma retórica, ou da retórica de uma jeremiada, lamenta na sua narrativa pessoal o estado de coisas na América, tentando chamar a atenção dos seus concidadãos para as insuficiências da sociedade americana, dos seus autores políticos, sendo que o modelo de comportamento e atuação na esfera pública é sempre da primeira geração dos homens de Estado que o país teve. Quando Adams retoma, e aqui a parte final do meu trabalho, quando Adams retoma a sua narrativa pessoal decorridas 2 décadas, no capítulo 20 anos depois, torna-se logo evidente para o leitor que os seus assuntos de interesse são outros. Está interessado na possibilidade de formular uma filosofia da história, em perceber como as leis da ciência se podem ou não aplicar ao estudo da história. Com base na segunda lei da termodinâmica e no princípio da entropia, tem a ver com a tendência da energia no sistema fechado a atingir um equilíbrio máximo para em seguida começar a dissipar-se. Sugere, por exemplo, que as sociedades humanas, tal qual um organismo vivo, progridem até um determinado ponto, estagnam e a partir declinam, ou seja, começam a perder o seu poder e influência de forma entrópica. Inclui 3 capítulos and the Education, reveladores desse foco intelectual. O capítulo A Gramática da Ciência, em que afirma que o historiador se tornou simplesmente alguém que mede a relação entre pensamento e ação. Ou no capítulo Uma Teoria Dinâmica da História, defende que a evolução e declínio das sociedades tem a ver com forças ou movimentos em que 2 massas, o indivíduo e a natureza, interagem, cada uma das quais afetando-se mutuamente num processo de atração e reação. Ou a lei da aceleração de 1904, onde dá conta do progresso das sociedades em termos de produção de carvão, particularmente no século XIX, no qual o rácio da aceleração se multiplicou várias vezes, com a vertiginosa violência, como ele diz. Consciente que os Estados Unidos contribuíram fortemente para esse processo de aceleração de forças, Adams atribui características especiais ao povo americano, fruto de um impressionante progresso tecnológico e científico, uma espécie de Deus quando comparado com as outras criaturas da natureza. Ele vislumbra o futuro da América quando visita a exposição de Chicago em 1993. Aí percebe-se pela primeira vez que será um futuro assente na tecnologia, não numa qualquer ideia abstrata que tivesse a ver com a religião ou a filosofia. O que inferimos deste texto, desta citação que eu vou saltar, de forma a, enfim, não exceder o tempo. Mas a questão que se coloca aqui é que, de facto, a partir de agora, tudo é medido em número de cavalos, horsepower, é tudo, enfim, é a força mecânica, a tecnologia medida nesses termos. E ele questiona-se qual será o impacto de uma energia sem limites sobre a mente de todo um povo, e em particular de alguém como ele, um historiador. Poucos anos depois, durante a exposição de Paris, de 1900, conclui que o dínamo, utilizado na produção de eletricidade no século XX, no novo século, é uma força energética equivalente à da Virgem na Europa do século XII e do século XIII. A aceleração da evolução e desenvolvimento das sociedades humanas, da unicidade para a multiplicidade, causam perplexidade. Um novo tipo de mente será necessário, novamente, para acompanhar a rapidez da mudança. A partir daí, Adams refugia-se na noção de unicidade que a Virgem simboliza na arquitetura das catedrais góticas da Europa, tais como Chartres e Saint-Michel, contrastam nitidamente com a multiplicidade de forças que ele observa ao seu redor, perante as quais sente desconforto. A leitura de Education revela que Adams não nutre simpatia por uma América dominada pela ciência, pela tecnologia, pelos interesses dos homens de negócios, que espalha sua influência tal qual um povo com os seus tentáculos. Tem pouco em comum com essa América, começando a dada altura que, na sua narrativa pessoal, que também ele mergulhou na anarquia que observa à sua volta. Tal modo que abraçou um novo partido político, o Partido dos Conservadores Cristãos Anarquistas. Um partido com 2 membros apenas, ele e Bay Lodge, que é o filho de Cabot Lodge, e cuja inspiração é Hegel e Schopenhauer. E assim, no crepúsculo de um longo e velho século e no alvor de um novo, ainda sob o efeito do pânico de 1993, Adams coloca-se até ao final da sua vida como nos diz,
no papel de um mero observador, in a bystander's spirit, afastado da sociedade e da política, testemunhando os acontecimentos à sua volta, enquanto as forças do capitalismo e da tecnologia vitoriosas aparentemente assumem o controle total. E terminando, qual a relevância e a pertinência de uma obra como esta, que não é mais do que uma reflexão profunda sobre o crescimento, a aprendizagem, o amadurecimento do indivíduo? A resposta só pode ser uma, toda. Adams tem 69 anos de idade quando escreve The Education. É alguém desprovido de certezas, porque a linguagem e a forma de ver e pensar o mundo que lhe transmitiram, a sua educação, na realidade, ou na verdade, estão ultrapassados. É também um exemplo do cidadão que tem dificuldade em ligar a realidade política, tecnológica e científica do presente ao passado histórico do país, ao contrastar repetidamente o passado e presente na sua narrativa, faz com que cresça o que o separa dos seus concidadãos, e daqui resulta para o leitor a sensação de que o protagonista de Education se sente distante, deslocado, como que não pertencendo ao mundo que descreve nas páginas da sua narrativa pessoal. Como espero ter mostrado, tanto a história como a política, no seu sentido mais lato, foram assuntos inescapáveis para Adams, e a sua autobiografia reflete bem isso. Desde-se até dizer que serviu para que pudesse encontrar para si próprio um lugar na grande narrativa da história do seu país, para que retrospectivamente pudesse dar sentido à sua vida, perspectivando-a enquanto sujeito e enquanto cidadão, ou talvez para que a mesma servisse ou pudesse servir de lição a outros, embora seja mais do que evidente que as roupagens do século XVIII com que o trajaram já estavam claramente fora de moda no tempo dele. É sem dúvida um texto que é um reflexo, que é uma reflexão, desculpem, sobre a importância da educação no sentido mais amplo, sobre tudo aquilo que influi e contribui para o que somos, para a nossa formação enquanto indivíduos pensantes e atuantes. Talvez seja este o aspecto mais importante a reter desta obra, e por isso, para terminar, concordo com Jeremy Popkin quando afirma que a importância da autobiografia de Adams tem a ver essencialmente com o facto de que, tal como o autor afirma, a sua vida ilustra algo meta-histórico de relevância universal. Ou seja, a sua história de vida representa algo que é útil e que vale a pena conhecer. Adams faleceu a 27 de março de 1918, cerca de um ano após a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra, na Grande Guerra, provavelmente convencido que o mundo caminhava entropicamente para o abismo. Obrigado. Obrigado eu, obrigado nós pela sua conferência, que obviamente levanta imensas questões. É de facto uma figura riquíssima, que tem a ver com na minha opinião, é a própria dimensão problemática que se vai desenvolvendo e que se vai espelhando ao longo da autobiografia. É muito devedora enfim, dessa genealogia familiar, porque de facto é impressionante. Ele estava de facto eram gigantes. Nós muitas vezes usamos a palavra pais fundadores e transpomos-la para outras circunstâncias mais próximas de nós, e não temos de facto a noção do estatuto e da estatura intelectual daquela gente. E eu achei particularmente interessante porque nós falamos nos pais fundadores e há de facto esse outro o silêncio que é em relação às mães fundadoras. E de facto o Edgar faz essa que é é daquelas cartas que eu sempre que tenho uma disciplina de literatura, de arte americana, o que for que eu consiga, aquela carta aparece-me sempre, porque é de facto uma carta absolutamente fascinante. Era uma mulher Claro, intelectualmente sem superior. dúvida, Aquilo era de sem dúvida. facto, era impressionante, com um sentido de humor. Aliás, eu geralmente faço a referência a essa carta e depois logo faço a referência à carta de resposta dele. É Sim, aquela quando ele diz: eu já sabia que nós tivemos que lutar contra, enfim, contra os selvagens, portanto, vamos falar utilizar a linguagem do tempo, não é? Temos sim, contra os índios. Depois tivemos que lutar contra os ingleses e contra os. Agora, com uma tribo ainda mais poderosa do que essas, ter que lutar pois, contra as mulheres. Portanto, há de facto um sentido do humor e ao mesmo tempo pois. uma espécie de respeito entre ambos, que é uma coisa fascinante. E isto, eu estava a pensar nestas questões um pouco por causa de um dos grandes silêncios nesta educação do Henry Adams, que é o suicídio da Sim, da mulher dele. mulher.
Pois, 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 pois. Não Há falo, não falo. só esta referência para quem nos está a ouvir. Ela tem o túmulo dela, uma escultura lindíssima, feita por enfim, um grande escultor, provavelmente o maior escultor americano de final do século XIX, portanto, Saint Gaudens, que uma imagem que, enfim, salva devidas distâncias, que nos faz lembrar o imperador da Guerra das Estrelas. Pois, pois. A maneira como ele consegue lidar esteticamente com um problema, que é um problema, obviamente, particularmente complexo, não só em termos psicológicos, familiares, etc., mas também em termos sociais. Portanto, eu por isso mesmo, eu aqui gostava de que se o Edgardo tivesse, Vou se acrescentar uma tivesse, coisa já em relação a esta, porque está ligado ao que eu falei aqui. Porque estava exatamente a pensar nisso, e claro, tinha um slide sobre o túmulo dele, e sobre essa figura, que é de facto uma figura que parece uma figura feminina. Ela está portanto, com o véu parcialmente coberta. Não sei. Mas o que é mais interessante é que esse monumento não tem nenhuma identificação lá. Portanto, não tem nenhum nome, não tem o nome dele, não tem o nome dela. Portanto, é exatamente, tem a ver com esta questão da autobiografia. Ele quer apagar, de facto, esse eu histórico. Ele, pessoa, 1988, que viveu. O que interessa é, de facto, a pessoa pública. E, portanto, a autobiografia é isso. E esse desejo de anonimato, enfim, de que as pessoas, de facto, não soubessem quem ele era, está presente no túmulo. Porque quem é que faz um túmulo como aquele e que não tem um nome lá, e não tem uma frase, e não tem absolutamente nada? E hoje em dia, recentemente, estive lá uns anos atrás, eles de facto, aqui está com uns arbustos à volta, eu não sei se alguma vez foi lá, professor não, Mário. não. Não, não, não. Então, aqui está com uma espécie, portanto, há assim um banco semicircular em mármore, em que as pessoas de facto vão lá, podem se sentar e estão apenas a observar a figura, a escultura. Portanto, é de facto uma obra de arte, enfim, das maiores, não é? Do Saint Gordons. Mas é a pormenor, a questão de não haver identificação de a quem é que pertence o túmulo, tem exatamente a ver com isto. Não interessa. O que interessa é a roupagem que se coloca sobre esse indivíduo e mais nada. Não é quem ele foi. Mas de facto, ter sido um Adams, enfim, ele carrega o nome da família em cima. E isso é uma questão que deve, não sei se atormenta, mas deve, se calhar, preocupar muitas pessoas jovens, enfim, que têm pais, avós, bisavós famosos. E se eles de facto correspondem ou não, ou corresponderam ou não a essa tradição familiar, isso é uma coisa que foi verdadeiramente espinhosa para ele, sem dúvida, sem dúvida. E já Meu agora, diga-me, gostava de ouvir relativa. Só um pequeno parênteses. Qualquer isto tem a ver com o entusiasmo pela conversa, mas não estou a esquecer todas as pessoas que estão a assistir. E se quiserem intervir, é só levantarem a mão virtual, como é evidente. A outra não vale a pena, porque essa não faz, mas levantar virtualmente a mão e eu posso dar-vos, dar acesso para poderem intervir e colocarem as questões que quiserem. Mas portanto, um outro aspecto ainda. A questão da Igreja Unitariana. Portanto, Pois, o pois. que é que o Edgardo tem? Bom, pois, já pensei exatamente sobre isso. Ele não era enfim, uma pessoa religiosa, enfim, que não há referências à igreja no sentido enfim, de partilhar, enfim, dos rituais normais da igreja. Portanto, claro, protestante, unitarista é uma versão, enfim, progressista, não é? Do próprio protestantismo e do próprio congregacionalismo, não é? E, portanto, o que está aqui dito é que, de facto, há uma ligação. A ligação dele era à igreja protestante, a família tinha pessoas, enfim, ligadas à igreja protestante e a Harvard. Portanto, é de facto é Massachusetts, não é? É a igreja protestante, unitarista, progressista, é Harvard, um centro de ensino, e depois, claro, a parte da política que tem a ver com Quincy, não tem a ver com Boston, não é Boston. Boston é o lado materno dele. Mas não era um homem de sentimento religioso, no sentido de que seguia.
e pelo menos não há referências nenhumas. Apesar dele se dizer que é um cristão, um conservador, um cristão, mas também diz que é anarquista. Também diz que é anarquista. Que é um bocadinho tudo muito contraditório. Ainda não tive assim tempo para explorar bem isso, mas eu acho que é uma daquelas questões que estão assim penduradas. Assim. Um dia ainda vou pensar nisto, o que é que ele quer dizer? Sou um cristão, conservador, cristão e anarquista. Mas é uma coisa que já me ocorreu, enfim, várias vezes. O que é que ele quer dizer com isso? Porque não há. E, portanto, é no fim do século XIX que ele, e no princípio do século XX, pode que esta vida, ele passa a viajar muito, porque ele viajava imenso, e passa muito tempo em França, e depois descobre esse interesse pela Virgem e pelas catedrais e associa a energia, enfim, que se concentrada na devoção pela Virgem no século XII, XIII, que depois reflete na construção das catedrais, depois ao século XX, ao Dínamo. Portanto, é tudo muito especulativo, assim, muito especulativo e muito, enfim, confuso. Quem lê aqueles textos fica, o que é que ele está a tentar dizer aqui? Ele tem um poema muito. Ele escreveu alguma poesia, não muita, mas tem alguma poesia. Tem um poema que se chama, de facto, O Dínamo e a Virgem. O Dínamo e a Virgem. Portanto, é uma associação um bocadinho estranha, se convenhamos, não é? Associar as duas coisas. Mas, enfim, pronto. Mas é que, desculpe estar a interrompê-lo, mas é que de Se calhar facto. para mim é, se calhar para mim é, mas se calhar que sou uma Não, eu pessoa. estava a pensar, é porque de facto nós frequentemente, quando pensamos na religião, pensamos Já estabelecida, sim, estritamente deixa na claro. dimensão da fé, etc. Claro, Mas aquela igreja especificamente também está ligada a um determinado tipo de pensamento filosófico que passa claro, pelo claro, Hegel claro, claro, e por um determinado tipo por uma dimensão especulativa claro, e é claro. introduzida, não é, também de ligação com a filosofia alemã. Pois, E estes aspectos, para uma pessoa particularmente culta pois. como ele, Sim, é até às vezes mais neste sentido que eu penso, porque esses textos que ele tem sim. relativamente a essa experiência na Europa é curiosamente porque é o livro, aquele livro, pronto, obviamente, estamos a falar de um livro muito mais recente, o livro do Jorge Duby, O Tempo das Catedrais. Aham, Ora, ele vai buscar exatamente a questão desse tempo, daquilo que o Duby vai chamar o tempo das catedrais, sim. para, através dessa noção de um determinado tipo de núcleo impulsionador, é de facto é muito Não é interessante um porque homem de uma cultura e uma é inteligência. isso, é porque a educação com ele, quando nós temos The Education of Harry Adams, não é de facto a educação no sentido de como é que se aprende a andar de bicicleta, Não, não, como é não, que se não. atravessa uma rua, para que é que serve a passadeira. É de facto algo de uma latitude muito, muito grande e de facto e por É. isso mesmo eu vejo muito este livro como um livro é muito um livro de fronteira, é um livro que está entre uma quantidade de outras Aham, coisas, não é? A história, a autobiografia, a filosofia, eh, tudo. uma A espécie, política, a questão da política, para mim, pronto. absolutamente, absolutamente. Aquilo que ele diz, nós muitas vezes assim falamos, ouvimos falar. Você falou aqui ainda há pouco do nossa paixão comum, não é? Do Trump, não é? Ora bem, ora bem, aquilo que o Trump diz em relação a Washington, Sim. por amor de Deus, o Henry Adams, o que ele diz do Washington, O que não ele é? diz de Washington, O que ele sim. diz do Washington, que nem como dizia o outro, nem Maomé dizia do Tocinho, não é? Portanto, Exatamente. E, aliás, pois, e o mais interessante, para conhecer Washington, enfim, que ele conheceu, é ler o romance dele, que é a Democracy, an American Novel, que é aquele que é fantástico do ponto de vista dos meios, enfim, das relações políticas que se estabelecem na capital, todas elas, enfim, corruptas, etc, etc. Portanto, é daqueles textos também que nos faz perceber muito bem o que era essa América Gilded Age, que ele de facto não se identificava com, claro, enfim, e que ele com estas. conhece muito bem Ele por conhece dentro, todo, ele pois conhece que ele conhece, ele é capaz de este identificar tudo, não é? tudo. É que este livro é difícil, é um texto difícil e muito complexo, essencialmente porque ele tem, é uma espécie de who's who
no século XIX, da primeira e segunda metade do século XIX. Quer dizer, é impossível saber quem são estas pessoas. Elas são totalmente já, enfim, abafadas pelo tempo. Portanto, a edição da Penguin Classics é muito boa porque ela tem um aparato crítico, a Jean Goodall, fantástico. Ah, Ela fez um levantamento de quem é esta gente toda, que é super, é muito útil para quem está a trabalhar sobre ele. Porque pois é, eu conheço a outra é um who's who da segunda metade do século XIX, na América e com as ramificações para a Europa, claro. claro, Mas se claro. permite, eu não falei, pronto, quer dizer, se calhar sou um bocadinho tendencioso em relação ao pobre do Adams, mas há aqui uma coisa que já foi apontada e acho que não devemos terminar esta conversa sem mencionar isso. É o que é que acontece a seguir à Guerra Civil, a seguir ao período da reconstrução, 1977. Ele faz o que a maior parte dos Estados do Norte faz e os políticos do Norte. Esquecem-se completamente do Sul, deixam os Estados do Sul e os políticos do Sul à sua vontade, esquecem-se o problema, o que aconteceu enfim, com a Guerra Civil, etc. E deixam os pobres negros no Sul nas mãos, outra vez, dos seus antigos, como é que se diz? Não sei, proprietários. Isso é uma coisa que é. Porque ele é, de fato, enfim, convicto, um, um abolicionista contra a escravatura, o grande pecado do país. Essa concessão que se fez aos Estados do Sul para que a Constituição fosse aprovada e feita a declaração de Homem Surgista, etc. Essa grande concessão foi feita para que o país existisse, porque se não tivesse sido feita essa concessão aos Estados do Sul, o país não existiria, não existiria politicamente. E depois, de 1977, esquece, está preocupado com a reforma do sistema político, do funcionalismo, do gold standard, está preocupado com tudo isso. E não tem uma palavra a dizer sobre o que está a passar no Sul. E como sabemos, enfim, aos poucos, aquilo foi, enfim, sabemos o que é que foi Claro, feito. Foi tudo claro. revertido até a questão da lei do apartheid no fim do século XIX e depois até 1955, não é? Portanto, ele esqueceu-se completamente disso. Isso é uma coisa que uma pessoa com uma grande preocupação pelo país, como é que se esqueceu do que se estava a passar no Sul? É essa a grande crítica assim que se pode fazer a este homem. Porquê? Fartaram-se as pessoas, quer dizer, não sei, os Estados do Norte, a gente do Norte, fartou-se da questão, a questão da escravatura e de tudo aquilo que gerou, que levou à guerra civil, etc. Não sei explicar, mas é uma coisa que me custa digerir, porque de facto é um homem interessantíssimo, Pois interessantíssimo. é que, de facto, nós também, em relação a ele, como você dizia, ainda há bocado há toda uma zona de silêncios Silêncio, sim, claro, silêncio. e nós não fazemos a mínima ideia o que é que esse silêncio significa, Pois, até, por exemplo, ao suicídio da mulher. pois, Portanto, o que é pois. que, portanto, há toda uma Mas eu quantidade. percebo que E, ele, eu percebo que ele queira deixar tudo que é da família, do foro pessoal, familiar, de fora. Isso eu percebo perfeitamente e ele não menciona ninguém. Enfim, dessa forma. E, portanto, ele quer se concentrar no que é público, no que é a esfera bastante, pública. Claro, e, portanto, eu percebo isso até. Agora, não percebo que uma questão fundamental com o que está a acontecer lá embaixo, no, enfim, no Espírito do Sul, que ele não tenha uma palavra a dizer sobre o exatamente, país. É isso é que me cria claro, uma certa, sim, uma certa inquietação. claro. Mas de resto, pronto, é uma pessoa que me fascina, fascinante, fascinante. E que me tem acompanhado, enfim, há muitos anos. E vai acompanhar ainda, certamente. É um fantasma, é um Um fantasma. fantasma aqui Bem, enfim, o no seu fantasma lugar. já entra dentro do universo mais, em caso para dizer, já não tão protestante quanto isso. Olha, mas acho que há aqui uma pergunta, não sei se alguém veja aqui no Não, que. é aqui é o Bernardo Palmeirim que Ah, é o mandou um Bernardo, o abraço Bernardo. e que ele diz Ah, que vai ter que sair e agradecer. sim, Gostou imenso da claro. conversa e Pois eu é uma conversa, imagina uma conversa sem PowerPoint. Mas eu acho que, pronto, acho que as pessoas deu não, perfeitamente, deu perfeitamente, perfeitamente, não foi? Mas faltam aqui perfeitamente, as imagens, perfeitamente. porque tinha aqui Não, umas imagens engraçadas, mas pronto, as edições, os livros, essas coisas estão todas disponíveis. claro, Portanto, espreitem, por favor, então, a imagem do Saint Gaudens. é do túmulo, Ele está vale a pena. sepultado no Rock Creek.
cemitério de Rock Creek, em Washington, De facto, a vida dele andou sempre à volta de Washington, embora, enfim, um homem lá do Massachusetts. Então, muito obrigado. Eu Nada, quero nada. recordar apenas que estas conversas ficam gravadas e, portanto, se quiserem depois recomendar aos vossos alunos, é apenas dizer-lhes que eles podem ir ao site da Fundação Dom Luís I, da Cátedra Cascais Interartes, e encontram lá todas estas conferências Eu e, também portanto, disponibilizo a seguir, desculpe, professor, é, também se posso disponibilizar os PowerPoints posteriormente, se alguém necessitar, alguém de citar, exato, é uma questão para de... efeitos de Exatamente. ir alguma coisa, posso facilitar. Muito obrigado. Então, Muito uma vez obrigado. mais, muito obrigado e até Obrigado. uma próxima. Até à próxima oportunidade. Então, até à próxima. Muito obrigado. Desejo um abraço. É, Tchau, tchau.